Em 4 de dezembro de 2008, o mundo inteiro tomou conhecimento de uma série de crimes brutais que ocorreram na Ucrânia por meio do vazamento de um vídeo onde 3 garotos assassinam um homem brutalmente. Esse vídeo ficou conhecido como Three Guys One Hammer e hoje iremos ver a história por trás dele. Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e o caso de hoje é um caso até que bem conhecido aí na internet, porém eu nunca trouxe um vídeo exclusivo pra ele. Eu só falei em alguns vídeos do Entrando na Deep Web, até porque o vídeo que eu citei na introdução chegou a cair lá na Deep Web. Então vamos ver essa história. Já peço perdão aqui logo no início pela pronúncia dos nomes. E deixa o joinha aí embaixo pra poder me ajudar, não dói nada e me ajuda muito. Se inscreva se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Galera, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é o lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Coin Flip, mas atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Coin Flip funciona assim: você precisa acertar quantas moedas pratas ou douradas vão cair, e pra isso você vai selecionar a quantidade de moedas, quantas você acha que vai cair e em qual delas você aposta, a prata ou a dourada, e aí é só jogar. Pra jogar basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que o valor já vai aparecer na sua conta instantaneamente. O depósito mínimo é de R$1, mas antes de confirmar, use o cupom STACKS, que vocês podem ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis. E galera, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade. O link tá aí na descrição e agora vamos ao vídeo. No dia 25 de junho de 2007, Yekaterina Yurchenko, de 33 anos, estava reunida com sua mãe e uma amiga em casa para um jantar. Elas estavam bebendo e já no fim da noite, a amiga de Yekaterina disse que ia para casa pois já estava muito tarde. Yekaterina decidiu então acompanhar a amiga, que estava um pouco alterada ali etilicamente. Ela perguntou inclusive se a mãe não queria ir junto, porém ela disse que não porque já estava indo dormir, e aí as duas saíram. Elas chegaram até a casa da amiga, se despediram e Yekaterina seguiu o caminho de volta para casa. Porém, por volta das 4 da manhã, a mãe da garota acabou acordando com uma sensação estranha. Ela decidiu checar a filha no quarto e, para sua surpresa, ela não estava lá. Sua cama estava intocada, como se ela nem tivesse voltado para casa. Em desespero, ela saiu pelas ruas em busca da filha e encontrou os vizinhos ao redor de um corpo. Sim, era ela. A mãe notou que tinham ferimentos profundos na cabeça que pareciam ter sido feitos ali com objetos muito pesados, como talvez, sei lá, uma barra de ferro, e ela já estava morta no local. Os legistas concluíram que ela foi espancada até a morte, tanto que seu rosto estava completamente desfigurado, e não acaba por aí não. Ainda na mesma noite, apenas algumas horas depois, um outro corpo foi encontrado num parque. Roman Tatarevich, de 45 anos, teve a cabeça esmagada por um objeto pesado e sem corte, enquanto ele dormia em um banco. A cabeça dele estava tão destruída que ele só foi identificado depois, quando um outro homem, também em situação de rua, foi até a delegacia para registrar o desaparecimento do seu amigo. Eles costumavam ficar sempre juntos e até comentou que Roman sempre dormia no mesmo banco. Ele não sabia de nada ainda, e quando chegou a notícia de que a polícia encontrou um corpo ali nos bancos, ele ligou os pontos. A polícia ficou assustada com o grau de brutalidade desses casos e logo começaram a investigar para ver se tinha alguma pista do suspeito. Inclusive, esse caso do Roman foi bem próximo a uma delegacia. Eles logo perceberam que, apesar da forma de matar ser semelhante, as vítimas não estavam seguindo um padrão, o que deixava eles sem saber qual seria o próximo passo do criminoso. Na noite do dia 26 de junho, aconteceu de novo. Viktor Pertsev, de 58 anos, foi atacado. Viktor estava próximo de casa quando o criminoso chegou por trás, batendo em sua cabeça repetidas vezes. Para sorte de Viktor, uma mulher que estava do outro lado da rua viu a cena e começou a gritar, o que fez com que os criminosos fugissem. Viktor felizmente sobreviveu, mas nem ele e nem a mulher conseguiram identificar quem tentou matá-lo. O próximo crime aconteceu no dia 1º de julho. Eugenia Grishchenko, de 15 anos, e Nikolai Serchuk, de 56, foram encontrados, ambos com o crânio amassado. Outros 4 corpos foram encontrados da mesma forma apenas 6 dias depois. Igor Nekvoloda, de 21 anos, foi golpeado na cabeça mais de 15 vezes quando voltava de uma balada durante a madrugada, e ele foi encontrado com uma suástica desenhada em sua testa. O seu corpo foi achado pela sua mãe, que estava bem próximo ao prédio onde moravam. Yelena Shuran, de 28 anos, trabalhava como segurança noturna e foi atacada quando voltava para casa. Ela só foi identificada quando a irmã dela perguntou aos policiais qual era a roupa que ela estava usando e afirmou que aquele era o seu uniforme de trabalho. Sua pele do rosto praticamente não existia mais. Valentina Hanza, de 51 anos, era mãe de 3 filhos e cuidava do seu marido,
que era portador de deficiência. Ela também ficou totalmente irreconhecível depois do crime, e ele aconteceu apenas algumas horas depois do crime da Helena. O último corpo foi de Andrei Sidiuk, de 14 anos. Ele tinha saído de bicicleta para pescar de manhã, junto com seu amigo, o Vadim Liakov. Vadim contou que, no caminho para o local onde iam pescar, um carro verde parou mais à frente deles. À medida que eles iam chegando mais perto, Vadim percebeu que dois homens desceram do carro e pararam de costas para eles, um de cada lado da pista segurando objetos bem grandes. Em questão de segundos, os dois homens partiram para cima dos meninos. Vadim, em desespero, correu para se esconder na floresta, onde encontrou uma pilha de folhas e galhos. Ele deitou por debaixo delas e ficou lá observando a estrada. Durante a próxima hora, Vadim viu o carro passar por várias e várias vezes pela pista, como se estivesse procurando por ele, até que desistiram. Ele esperou mais alguns minutos para ter certeza e então foi em direção ao amigo. Andrei estava caído na pista em uma poça do seu próprio sangue. Vadim notou que ele ainda estava respirando, então ele ficou chamando a atenção ali na estrada para ver se alguém ajudava para levar ele no hospital, só que chegando lá, ele foi declarado como morto. Por algum motivo, a polícia imediatamente não linkou esse caso com os outros que estavam acontecendo e inclusive começaram a considerar o Vadim como suspeito. Eles levaram o garoto do hospital direto para a delegacia e começaram um interrogatório meio brutal, com agressões e tudo mais, até que ele soltasse uma confissão, o que obviamente não aconteceu porque o garoto não tinha feito nada, e isso só parou quando a mãe dele descobriu o que estava rolando e ameaçou denunciar todo mundo. A primeira versão do Vadim foi mantida do começo ao fim. Dois homens adultos por volta de 20 anos de idade tinham atacado e matado seu amigo. No dia 11 de julho, os ataques voltaram a acontecer. Dois homens foram encontrados mortos e no dia seguinte aconteceria o crime que deixou esse caso inteiro conhecido. Sergei Yatsenko, de 48 anos, era pai de 2 filhos e tinha se tornado avô pouco tempo antes. Sergei tinha acabado de se aposentar recentemente por conta de um tumor na garganta que o deixou sem voz por um período. Nos dias que antecederam sua morte, ele estava voltando a falar e estava se recuperando. Na noite do crime, Sergei tinha saído para dar um passeio de moto, que era o que ele costumava fazer para espairecer, porém, nesse rolê ele nunca voltou para casa. A esposa de Sergei tentou abrir um boletim de desaparecimento, porém, na Ucrânia você só pode fazer isso depois de 72 horas que a pessoa sumiu. Então ela decidiu espalhar fotos do marido pela cidade como pedido de ajuda. 4 dias depois, ela recebeu uma ligação informando que a moto dele foi encontrada na beira de uma estrada. Chegando lá, a polícia foi chamada e a cerca de 100 metros da moto encontraram o corpo. Igual aconteceu com as outras vítimas, o seu rosto foi completamente desfigurado e ele foi reconhecido pelas roupas. A próxima vítima foi encontrada no dia 14 de julho em um vilarejo próximo. Natalia Mamarchuk, de 45 anos, foi vista por 2 moradores enquanto andava com a sua scooter na rua. Pouco depois, esses moradores escutaram um barulho vindo da direção onde Natalia tinha ido, e quando se viraram para ver do que se tratava, viram Natalia caída no chão ao lado de sua scooter, enquanto 2 homens estavam parados ao seu lado. Os homens arrastaram para dentro de arbustos próximos e saíram poucos minutos depois, montados na scooter e indo embora. As testemunhas ainda tentaram correr atrás deles, mas não tiveram sucesso. A essa altura, a cidade inteira já sabia dos casos e temia cruzar com os assassinos, que ficaram conhecidos como maníacos de Dnepropetrovsk. Os crimes continuaram pelos próximos dias, sempre da mesma forma. Em espaço de 21 dias, 21 corpos foram encontrados em condições inimagináveis. A polícia ainda não tinha uma pista porque principalmente as vítimas não seguiam um padrão, e isso deixou as autoridades muito confusas porque assassinos assim costumam seguir um modus operandi e estava difícil reconhecer ali, porém eles perceberam que todas as vítimas eram vulneráveis. Eram crianças, mulheres pequenas, idosos, grávidas, pessoas em situação de rua, bêbados e em suma qualquer pessoa que os criminosos pudessem dominar facilmente. Eles também estavam tentando identificar um motivo pro crime estar acontecendo, porém não conseguiram chegar em nada logo de início, porque eram vítimas muito diferentes e em localizações diferentes. Investigando mais, perceberam também que vários pertences das vítimas estavam desaparecendo da cena do crime, como algumas roupas, relógios, celulares e tudo mais. Eles então listaram essas peças e começaram a distribuir para lojas de penhores pela cidade, na esperança de que alguma peça tenha passado por ali. E bingo, um dono de uma loja viu um celular meio parecido ali e decidiu reportar para as autoridades, e quando eles foram rastrear o celular da vítima, bateu a localização naquela loja. Assim, o dono identificou quem foi que vendeu aquele celular e chegaram nos suspeitos. No dia 23 de julho de 2007, Viktor Sayenko, Igor Supruniuk e Alexander Hanza foram presos. Quando a polícia encontrou seus endereços, eles entraram nas casas, bateram nos 3 e os levaram para a delegacia sem dar explicações. Inclusive, quando os policiais chegaram na casa de Alexander, encontraram ele tentando dar descarga em alguns dos objetos que pertenciam às vítimas. Viktor Sayenko e Igor
acesso pro Niuk vinham de famílias que, apesar de não serem ricas, tinham dinheiro suficiente para viver de maneira confortável. Os dois eram bem mimados, digamos assim. Eles moravam em uma área nobre da cidade e estudavam em uma das melhores escolas locais. Já Alexander não. Ele morava com a sua mãe, que era viúva, e vivia numa área pobre da cidade. Seu pai morreu quando ele era muito novo, então ele quase não teve nenhum contato paterno. E os três se conheceram no colégio. Igor e Victor se tornaram melhores amigos logo de cara e Alexander entrou no grupo depois. Nenhum dos três tinha dificuldade de socializar. Eles faziam amizades facilmente, tiravam notas boas e se portavam bem no colégio. As famílias comentaram que eles eram bons meninos e que adoravam os animais. Já já a gente vai ver que isso também não é bem assim. Chegou um ponto da vida deles que eles decidiram que precisavam de algum tipo de emoção, e eles começaram a conseguir isso vandalizando, jogando pedras em veículos, janelas de casa e coisas do tipo. Em seguida, decidiram que precisavam elevar o nível e começaram a cometer pequenos furtos. Igor e Victor roubaram uma bicicleta juntos e isso rendeu a eles uma advertência da polícia e uma multa. Igor era o mandante do grupo, o cabeça, tudo que ele falava, o Victor concordava e o Alexander acabava indo junto. As famílias decidiram proibir o Igor e o Victor de se encontrarem, porém obviamente isso não deu certo porque eles se encontravam direto nas ruas e na própria escola. E em determinado momento ali da adolescência, os três garotos começaram a sofrer bullying dos garotos mais velhos da escola. E esses garotos costumavam usar os medos deles como arma. E isso fez com que Igor e Victor se preocupassem demais, pois ambos tinham medo de altura e eles ficaram muito preocupados que os valentões pegassem isso e usassem como arma. Então eles decidiram que iam enfrentar esse medo e iam subir no prédio mais alto da cidade e só sairiam de lá quando estivessem curados. Eles fizeram isso e aparentemente deu muito certo, porque eles ficaram com uma sensação de poder e até começaram a fazer bullying com garotos menores na escola também. Pouco depois, eles descobriram que um dos amigos do grupo, o Alexander, tinha uma certa fobia de sangue e para enfrentar isso, eles começaram a matar pequenos animais pela cidade. Foi aí que eles começaram a ter o hábito de filmar sessões de tortura para depois eles assistirem e irem se acostumando e também para postar aí pela internet. Igor vivia nesses sites e com o tempo ele passou a pesquisar coisas cada vez mais macabras. Além disso, ele começou a estudar sobre o nazismo e virou praticamente um fã da ideologia. Em alguma das fotos que Igor tirou com as vítimas, ele aparece com o bigode de Hitler desenhado em si mesmo ou fazendo a tal saudação. Nos celulares e computadores de Victor e Igor, a polícia encontrou centenas de fotos e vídeos. Um desses vídeos foi vazado na internet no dia 4 de dezembro de 2008 e nele os dois registraram o assassinato de Sergei Yatsenko. Esse vídeo foi nomeado como Three Guys One Hammer. Ele é extremamente gráfico, mostra literalmente os dois finalizando o cara no meio de uma floresta, enquanto fazem piadas, dão risadas e conversam como se aquilo fosse comum pra eles, nada demais. Esse vídeo foi parar em sites de gore que com certeza vocês que estão na internet já devem ter ouvido falar sobre e rapidamente ficou popular. O nome dele veio em inspiração àquele vídeo do Two Girls One Cup, que é aquele vídeo fetichista que viralizou demais na internet um ano antes do vídeo do Three Guys One Hammer ser publicado, e aparentemente o intuito de quem vazou esse vídeo do Three Guys One Hammer foi colocar um título parecido para ele começar a ser viralizado também junto com o Two Girls One Cup. Em um certo nível deu certo, assim como o vídeo do Two Girls One Cup, surgiram diversos reacts na internet e aqui eu peço pra vocês, não vão atrás desse vídeo, não tem necessidade, não tem nada de útil pra ver lá. Era como se fosse um desafio assistir o Two Girls One Cup inteiro, e pelo Three Guys One Hammer ter um nome parecido, as pessoas também começaram a levar como um desafio mais pesado reagir ali a um vídeo de crime também. Mas de verdade não procure por esse vídeo. Eu infelizmente cheguei a assistir esse vídeo na mesma época que eu vi o vídeo do Two Girls One Cup, só que graças a Deus eu não lembro de quase nada. Ainda bem. Mais alguns vídeos e 300 fotos foram apresentadas como evidência no tribunal em 29 de outubro de 2008. Existe a teoria de que os assassinatos estavam sendo feitos e registrados para serem vendidos na internet, já que eles seguiam sempre o mesmo padrão de registro, porém alguns investigadores disseram que eles poderiam só estar guardando as imagens para eles mesmos verem futuramente. A defesa tentou alegar que a evidência foi obtida de maneira ilegal e que as fotos eram editadas, porém um profissional da edição de foto e vídeo confirmou que nada ali tinha sido adulterado. Na varredura da casa deles encontraram diversos jornais com notícias dos próprios crimes e também encontraram diversas fotos com escrito por cima de "os fracos merecem morrer". É como se eles estivessem fazendo aquilo realmente só pra se sentirem bem. E isso também faz um link com o bullying que eles sofriam. Eles costumavam só ir atrás de pessoas vulneráveis, como acontece com os valentões na escola, que só vão atrás das pessoas menores. Após a prisão, Victor cedeu à pressão e acabou confessando os crimes. Ele tentou encobrir o Igor, dizendo que ele não tinha participado ativamente, apenas assistiu, mas logo isso caiu por terra quando o Igor também confessou. Alexander afirmou que não participou dos assassinatos, apenas de alguns roubos no início, e que somente vendia os objetos que Igor e Victor entregavam
pra ele. Eles confirmaram também que a maior parte dos assassinatos não foram premeditados, como por exemplo na casa da Ekaterina, eles estavam andando sem rumo, armados com martelos, esperando alguma oportunidade aparecer. Outra informação que eles deram foi que os dois compareceram ao funeral de várias vítimas, inclusive no de Andrei. Foi levantada também a hipótese de que eles fizeram isso para tentar encontrar o Vadim que tinha escapado. Em 11 de fevereiro de 2009, Igor Supruniuk e Viktor Sayenko foram condenados por assassinato e sentenciados à prisão perpétua. Igor foi condenado por 21 assassinatos e Sayenko por 18. Alexander Hansa foi considerado culpado por roubo e sentenciado a 9 anos de prisão. Alexander foi solto em abril de 2019 e hoje ele é casado e tem 2 filhos. A viralização do vídeo do Thurgood Van Hammer foi tão grave que inclusive chegou a inspirar outros casos. Em 2011, 2 jovens de 18 e 19 anos foram presos após se tornarem suspeitos de 6 assassinatos na Rússia. Os ataques foram feitos usando uma faca e um martelo e, de acordo com depoimentos, eles foram inspirados pelo Thurgood Van Hammer. Em 2013, o de 18 anos foi condenado à prisão perpétua e a de 19 a 24 anos de prisão. Bom povo, cliquem no vídeo à esquerda se vocês querem saber mais sobre a história dos sites chocantes da internet, que inclusive chegaram a hospedar o vídeo do Thurgood Van Hammer, e se vocês quiserem algo mais leve, clique no vídeo da direita para saber mais sobre a história do Two Girls One Cup. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau!